Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Maria. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, olá, ouvintes do seu canal. Me chamo Maria, vou usar aqui um nome fictício porque a cidade onde eu moro ela é pequena, então facilmente eu seria identificada. Eu moro na cidade de Abaeté, Minas Gerais. Descobri seu canal, assim, caí de paraquedas e desde então estou adorando os relatos. Antes do relato eu preciso fazer uma introdução para a história para vocês entenderem um pouquinho. Eu nasci, não sei se felizmente ou infelizmente, médium. Eu digo infelizmente porque não é tão fácil assim, não é tão maravilhoso como algumas pessoas pensam, né? A mediunidade ela é muito difícil. E essa mediunidade ela aflorou após o falecimento do meu avô. Ele faleceu em 2010. E desde então eu tive muitos contatos com o mundo espiritual. Eu sou médium de incorporação, porém vejo vultos, converso com espíritos, não assim pessoalmente, mas através da mente. E também sinto as energias, às vezes, né? Não é sempre que isso acontece. Eu já participei de um determinado grupo, de uma religião. Porém, agora no momento eu não estou mais em religião nenhuma. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trocar experiências e estudar sobre espiritualidade. Então eu me sinto limitada se eu estiver participando de alguma determinada religião. Porém eu respeito todas e tenho admiração por todas. O meu relato é sobre uma das minhas tantas experiências com o mundo espiritual. Como eu disse para vocês, eu já tenho contato com o outro lado através de incorporações que eu já fiz. Também muito durante o sono, que eu sonho, entre aspas, bastante, é que eu estou trabalhando para o mundo espiritual, orando para os espíritos, encaminhando eles para a luz. Tem também sonhos não muito bons, coisas assim, muito feias, que eu vejo do outro lado. Então eu estou sempre trabalhando no plano espiritual. Teve um dia recente, um dia desse de quaresma, a gente estava na quaresma, e eu sempre me questiono, assim, eu sempre busco procurar saber o porquê disso, porquê daquilo. E eu já estava há alguns dias me questionando muito e conversando muito, assim, de por que eu não vejo o espírito como pessoa na minha frente. Porque eu vejo só vultos. Aí me questionando, né? Murmurando, de certa forma até resmungando, né? É uma reclamação isso aí. Não tenho nem orgulho de dizer isso, mas enfim, né? Faz parte da gente, o ser humano é um erro. E eu murmurando já há uns 3 dias. Aí certa noite eu cheguei em casa depois do trabalho e fui fazer as minhas obrigações. Aí estou na cozinha fazendo as minhas coisas, limpando. De repente vejo um vulto. O vulto saiu pela porta da cozinha e foi pro quintal. E eu simplesmente falei assim pro espírito. Falei com ele que se ele precisasse de ajuda, que ele não ficasse só envolto em forma de vulto, que ele se aparecesse para mim, como espírito mesmo. Falei com ele, olha, eu não sei quem você é, eu não sei o que você quer, mas se você precisa de ajuda, se apareça para mim. Se mostre para mim que eu vou tentar te ajudar, não fica só em forma de vulto, não. Ou seja, eu falei isso assim num tom de chateada, contrariada, né? Pelo fato de só ver vulto porque o espírito não se aparece para mim, né? É uma certa prepotência minha. Aí tudo bem, terminei meus afazeres, fui dormir. Durante a noite eu tive um sonho, entre aspas, eu coloco entre aspas, porque eu sinto no outro dia que alguns não são sonhos. Eu tenho experiências assim, não sei se projeção astral ou o que é, mas eu sinto que não são sonhos. Inclusive já fui para vários lugares que eu nem conhecia. Depois quando eu fui no lugar realmente
Fisicamente eu vi que era igual ao sonho e tal, enfim. Aí tive esse sonho durante a noite, e o sonho era o seguinte: perto da minha casa, no mesmo quarteirão, tem uma encruzilhada. Eu estava nessa encruzilhada, e um espírito muito grande, ele tinha uns 2 metros de altura, era um senhor negro. Ele se apresentou para mim e me disse assim: oi, você pode me ajudar? Você disse que eu podia aparecer para você. Eu gostaria de saber notícias do fulano de tal. E ele falou o nome do rapaz e falou até onde o rapaz trabalhava. E na mesma hora veio na minha mente, assim, é como se fosse um telão, abaixasse assim, na minha frente, eu visse as imagens do que aconteceu com o rapaz. E foi uma coisa muito horrorosa. Foi um acidente. E eu não pude revelar para esse senhor, porque ia chocar ele. Aí fiquei calada, não me lembro o que eu falei com ele para confortar. Mas de repente já me transporto para outro lugar, onde tinha 2 espíritos, um revoltado e o outro sofrendo. Era um sofredor. Só que eu consegui enxergar o espírito na forma como ele desencarnou. E não foi legal. Foi uma morte trágica e ele me apareceu da mesma forma que desencarnou. Não foi muito bonito. Então eu fiz minha oração para esse espírito sofredor e encaminhei ele para a luz, no sonho. Porém, quando eu fui fazer para esse outro espírito, ele era muito revoltado. Ele não queria luz, ele não queria salvação. Então eu passei maior sufoco, foi angustiante. Aí me transportei novamente para outro lugar, parece outra dimensão. E lá é como se fosse um filme, que estivesse acontecendo um filme. Tinha um grupo de jovens. Eu tive a premonição que esse grupo de jovens ia morrer num acidente. E fui logo contando para eles. Então eles não fizeram a viagem, não andaram de carro para não acontecer o acidente, porém eles morreram de outra forma. E assim foi acontecendo repetidamente, né? Acordei no outro dia, nossa, aquela coisa super estranha, porque eu sabia que não era sonho. E fiquei pensativa o dia todo. E eu entendi, foi uma mensagem muito bonita que a espiritualidade me mandou. Porque às vezes a gente quer ser humano, a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E as coisas não são dessa forma. A gente tem que entender os nossos limites, a espiritualidade sabe muito bem qual é o nosso limite. Então ela não dá pra gente aquilo que a gente não consegue suportar. Eu entendi que a mensagem foi a seguinte: olha, filha, você estava reclamando tanto que não via espíritos, eu vou te mostrar. Então eu vi todos os espíritos que eu citei para vocês. Não era bonito o lugar que eles estavam. A forma que eles morreram não foi bonita. Foi um desastre, foi horroroso. Os corpos não estavam bonitos. Eu sofri muito assédio de espíritos querendo a minha ajuda. E também premonições do porquê eu não podia ter. Por que eu não podia saber das coisas? Porque mesmo eu avisando as pessoas do que ia acontecer, não teria como eu salvá-las, pois já estava incluído no seu destino, que a espiritualidade escreveu para cada um. Então essa mensagem me mostrou o porquê de as coisas não serem do jeito que eu pensava que tinha que ser. Foi uma coisa muito assim linda, linda. Essa foi uma experiência, apesar de eu não ter visto coisas bonitas, porque o lado de lá não é só coisa bonita, tem muita coisa feia, muita. Eu sou muito grata à espiritualidade. Hoje eu entendo o porquê de certas coisas. Eu entendo o porquê. Sou muito grata por ela ter me dado aquilo que eu suporto, que eu posso ver. Agradeço demais aos meus mentores, a Deus, que estão sempre cuidando de mim e de cada um de nós. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E depois eu volto com mais relatos que aconteceram comigo. Muito obrigada pela oportunidade.
Olá, Feliciano. Olá, inscritos do canal A Hora do Além. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, na paz de Deus. Me chamo Maria, sou da cidade de Abaeté, Minas Gerais. Vim aqui novamente trazer para vocês mais uma das minhas experiências com o mundo espiritual. Como eu disse no relato anterior, eu sou médium de incorporação, porém tenho outras capacidades mediúnicas que às vezes se manifestam em mim. Eu comecei o meu desenvolvimento numa determinada doutrina e fiquei por um tempo, depois decidi sair. Eu não queria participar de nenhuma religião, resolvi seguir solo. E dentro dessa doutrina, eu já recebia contato de outra entidade, de outra religião. Religião essa da qual eu nunca pertenci, nunca tinha frequentado, e mesmo assim, ela aparecia para mim em sonhos, falava o que eu tinha que falar. É uma religião de matriz africana, e eu sonhava muito com essa entidade, muito, muito, muito. Até que um dia aqui na minha casa, eu estava fazendo minhas obrigações, entrei numa espécie de transe e consegui visualizar ela. Não na minha frente, não perto de mim, mas no local onde ela atua, digamos assim, no local de trabalho dela, de força maior, que é o cemitério. Então eu vi ela em cima de um túmulo, toda vestida de preto, vestido preto, e uma rosa vermelha no cabelo, muito bonita ela. Nesse dia ela conversou comigo, me disse o nome dela. Aí depois eu despertei do transe e fiquei naquela dúvida, assim, porque aconteceu isso comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Aí, enfim, passado um tempo, saí da doutrina da qual eu pertencia. Certo tempo depois, fui fazer uma visita a um terreiro de Umbanda. E a primeira vez que eu fui, que eu tinha frequentado um local de religião de matriz africana, e a primeira vez eu incorporei a entidade com a qual eu sonhava. Ela desceu, falou o nome, deu a mensagem e foi embora. E eu lembro até que foi um alívio. Pensei, não, então eu não estava louca, né? Realmente ela veio me falar do nome e agora só confirmou. E eu tô contando isso para vocês porque no relato envolve essa entidade. E eu tenho que contar para vocês entenderem um pouquinho onde ela se encaixa na história. Bom, o relato começa a partir de agora. Eu tinha uma amiga que a gente se conheceu aos 14 anos de idade. Nós éramos muito unidas. O que uma ia fazer, a outra ia junto. E era aquela coisa. A gente se separou algumas vezes, se distanciou por questões de... Ela mudou de cidade, não tinha como a gente ter contato todos os dias. Na época não tinha telefone, não era tão acessível como agora, né? E a última vez que a gente ficou separada, tem 5 anos atrás que a gente se separou novamente, depois a gente ter se reencontrado e ter firmado a amizade novamente, a gente se separou há 5 anos atrás, por questões de eu ter mudado de cidade. E a gente se falava através de telefone, né? Éramos muito unidas. Era uma irmã para mim. Há uns 2 anos atrás, aconteceu uma tragédia que, infelizmente, minha amiga veio a falecer. Ela foi passar o fim de semana na casa de um irmão, e esse irmão tinha uma espingarda, e o filhinho dela achou essa arma e acidentalmente disparou contra a mãe. Foi uma tristeza, uma coisa horrorosa. Fiquei arrasada. E uns 2 dias depois da morte dela, eu sonhei que ela estava numa reunião de pessoas, era uma festa. Ela estava agindo como se nada tivesse acontecendo, como se ela ainda estivesse encarnada. E eu, com muito amor e muito carinho, eu fui até ela e disse assim: amiga, isso aqui não é o seu lugar. Infelizmente, você já faleceu. E ela estava feliz, curtindo a festa. E quando eu contei isso para ela,
ela ficou triste. E eu fui, consolei ela com um abraço. Eu lembro que foi um abraço muito aconchegante. E a minha amiga, quando viva, ela era uma pessoa muito alegre. Ela gostava muito de viver, gostava de curtir a vida. Infelizmente, ela foi muito nova, ela tinha seus 34 anos. E acordei desse sonho e depois eu sempre sonhava com ela. Sonhando sempre, repetidamente. E todas as vezes que eu sonhava com ela, estava eu, a entidade da Umbanda e minha amiga. E sempre era eu tentando conversar com ela, explicar para ela alguma coisa, e ela não aceitava ouvir. Depois do sonho que eu tive, que eu contei para ela do desencarne, ela nunca mais me apareceu sorrindo. Ou era triste ou com raiva. E assim foi durante um bom tempo. O último sonho que eu tive com ela foi o seguinte. Ela estava em uma reunião de pessoas. Era uma festa, uma comemoração entre pessoas. E ela estava com um semblante, raiva, uma espécie de raiva, alheia à situação. E eu fui até o encontro dela. A entidade estava nos observando. Em nenhum momento ela falava alguma coisa ou interferia. Ela só nos observava conversar. Todos os sonhos. Ela só observava. E eu fui até a minha amiga e disse para ela: amiga, você precisa de ajuda. Vamos até o terreiro que eu fui, que lá eles vão conseguir te ajudar. Ela olhou para mim assim, com um ar de arrogância e raiva, e me disse assim: eu não vou em lugar nenhum, eu tô muito bem aqui. E outra coisa, aquilo lá não é coisa de Deus, é coisa do demônio. Aí eu acordei. Foi a última vez que eu sonhei com ela. Lembrando que minha amiga tinha crenças diferentes das minhas, né? Qualquer coisa relacionada a espíritos, para ela considerava coisa ruim, coisa do demônio. Enfim, era a crença dela, né? Eu respeito. E eu acordei, despertei desse sonho, fiz minhas orações, pedi a Deus que se ela tivesse ficado presa ao mundo físico, que os espíritos de luz a encaminhassem para um lugar tranquilo, um lugar de paz, e ela aceite a condição na qual ela está agora. E fiz minha oração e não sonhei mais com ela desde então. E tem meses, mais de 6 meses. E eu fico feliz, eu creio que, de certa forma, a espiritualidade ouviu o meu pedido. Eu espero do fundo do meu coração que ela tenha encontrado a luz, caminho de paz. E é isso, gente. É o meu relato de hoje para vocês. Aconteceu comigo. Ninguém me contou, eu não ouvi, simplesmente eu vivi essa experiência. Desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Muito obrigado, Maria, por ter compartilhado esse relato aqui no canal. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.